E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo beleza? Então, olha só, isso aqui é uma aula que nós vamos chamar de números quânticos, ok? Ela é uma aula, de certa forma, famosa, né? Um conteúdo que é cobrado em vestibular, só que tem um detalhe. Nem todas as apostilas colocam, né, na parte teórica ali, os tais dos números quânticos. Então, muitas vezes aparece exercício, o cara diz, ô, Xan, tinha um exercício para eu resolver lá, falava de números quânticos, falava de spin, subnível, elétron mais energético, diferenciação, eu fiquei meio perdido. Por quê? Porque, na verdade, isso aí a gente acaba aprendendo e vendo melhor em números quânticos. Então, se as apostilas às vezes não abordam esse conteúdo, tem muita parte na atomística para você que fica com uma lacuna. Você não consegue, às vezes, fechar direito ali o teu conhecimento e desenvolver algumas coisas importantes, né, umas características do átomo, do elétron, que são fundamentais. Então é isso que você vai ver com o prof hoje, né? O que são os números quânticos? Então eu já escrevi aqui para você ter uma noção, ó, que são as coordenadas do elétron, como se eu quisesse encontrar o elétron no átomo. Isso é complicado, né? Claro, muito complicado. Na verdade, você não consegue, digamos assim, né, ter clareza, exatidão da posição de um elétron num átomo, por uma série de fatores, né? Princípio de Heisenberg, né? A incerteza de Heisenberg, mesmo que você coloque luz, entre aspas, para observar o elétron, ele vai ganhar energia, vai saltar, vai para longe, então você nunca vai conseguir, de certa forma, ver bem certinho aquele elétron na sua camada, bonitinho e tal. É uma coisa bastante complexa isso aí. Mas se eu fosse, de certa forma, caracterizar, né, ou diferenciar os elétrons de um átomo, eu posso usar os números quânticos. Como assim, diferenciar os elétrons de um átomo? Isso que o prof vai mostrar para você. Então dá uma olhadinha. Peguei como exemplo aqui, um exemplo qualquer, magnésio. Número atômico 12, tem 12 prótons no núcleo, né? Como ele está neutro, logo ele também tem 12 elétrons. Então eu fiz a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Isso significa que o magnésio tem três camadas eletrônicas, ou seja, tem três níveis energéticos. Se eu fosse representar esse átomo, eu poderia fazê-lo assim, dessa maneira. Ó. Dá uma olhadinha nesse desenho, ó, como se aqui fosse o núcleo atômico dele, né? 12 prótons. Aí a primeira camada, que eu posso chamar de K ou de nível 1, aqui no caso, que é a mesma coisa, eu tenho quantos elétrons? Dois, ó. Tá ali, foi os que você colocou. Então teria, vamos colocar um elétron aqui e um aqui. Bem lúdico aí para você entender. Na segunda camada, ó, é tudo isso aqui. Então, 6 com 2 vai dar 8. Aqui eu teria 3, 6, 7, 8. Faz de conta que tem 8 ali. E na última aqui, eu teria 2. Então, ó, aí estariam os elétrons do magnésio. Só que agora, eu posso olhar para esses elétrons e diferenciá-los. Falar, esse elétron aqui está na camada 1, enquanto esse está na camada 2. E esse aqui na camada 3. Mas aí surge um problema. A camada não basta para eu diferenciar os elétrons. Porque se você pegar aqui na camada 2, ó, você teria 8 elétrons. Xande, como é que eu vou diferenciar esses 8? Ah, eu poderia falar que aqui tem o subnível 2s e o subnível 2p. E que nesse aqui, ó, eu tenho 2 elétrons ali, e que aqui dentro dessa camada eu teria 6 no p. Tudo bem, você diferencia esses dois dos demais. Mas mesmo assim, no subnível p, ainda eu tenho 6 elétrons. E se eu quisesse diferenciar esses 6 elétrons que estão lá dentro do subnível p na camada 2, como é que eu faria? Então veja, cada vez você vai indo mais a fundo para poder diferenciar esses elétrons. E você consegue diferenciá-los de maneira individual, ou seja, de maneira única, através dos números quânticos. E são 4 números quânticos que existem. E você vai ver na aula de hoje esses 4. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar? Vai lá. Ó, tá ali. Então ali o professor já escreveu para você os 4 números quânticos. Por exemplo, ó, número quântico principal, que é o primeiro deles. O segundo é o secundário, ou azimutal. O terceiro é o magnético. E o quarto é o spin. O que significa cada um deles? Então, ó, o primeiro deles corresponde à camada. Quer dizer, esse elétron específico que eu estou falando, mas como é que eu vou saber qual elétron que você está falando? Depende do exercício, é ele que vai dar a coordenada para você. Ele que vai falar qual elétron que ele quer, ok? E aí, por exemplo, segundo, ó, número quântico secundário corresponde ao subnível.
né? Que pode ser o S, pode ser o P, pode ser o D, pode ser o F. O terceiro é o magnético, tá ali. Xan, o que é um número quântico magnético? Corresponde ao orbital, que você vai ver daqui a pouquinho que é o orbital, que é a região de máxima probabilidade que você tem de encontrar um elétron. E aí, por último, o número quântico spin. O que é o spin? O spin é o spin mesmo, não. O spin ele vai indicar o sentido do elétron, o giro, como que está girando esse sentido horário ou sentido anti-horário. O prof vai dar um exemplo agora e vai explicar cada um para você aqui. Vamos lá. Ó, vamos supor que no exercício você vai ganhar lá o átomo de ferro e o exercício vai querer saber de você o seguinte: quais são os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do átomo de ferro? Aí você pergunta, Xan, eu nunca ouvi esse termo. O que é diferenciação? É o elétron mais energético da distribuição eletrônica. Ou seja, a distribuição eletrônica está o quê? Em ordem crescente de energia. Então é aquele último que você colocou na distribuição. Porque o último, teoricamente, é o mais energético. Ele é o elétron de diferenciação. Então, em diferenciação, vai ser o elétron de maior energia. Então, eu peguei o ferro como exemplo, ó. 3s2, não terminei, vou fazer junto com vocês agora, ó. Depois vem 3p6, beleza. Depois do 3p6 vem o 4s2, lembra? Tá aqui. Já tenho 20 elétrons até o 26. Daí eu vou chegar, né, no 3d6. Vamos pensar no D aqui, ó. 3D1, D2, daí veio D3, D4, D5. Pronto, ó, D6. Esse último elétron que chegou ali, que virou D6, é o elétron de diferenciação. Então, tudo que eu for falar agora em relação ao último elétron que eu coloquei aqui, lá no D6, ó, D1, D2, D3, D4, D5, pum, D6. Desse elétron que eu estou falando. Então, a primeira coisa, lembra? Número quântico principal indica camada. Xan, em qual camada que entrou esse elétron? Pá! Tá aqui, ó. Esse número diz a camada para você. Então, eu posso falar que o número quântico principal corresponde a 3, porque esse elétron que eu pedi, ele entrou na camada 3. Então tá ali, ó, N igual a 3. Claro, eu podia pedir de qualquer elétron aqui. Por exemplo, se fosse desse aqui, ó, S1, S2, ó, no 2 que entrou ali, seria qual camada? 4. Então, o elétron sempre vai estar numa camada. E a camada que ele estiver corresponde ao número quântico principal. No caso aqui, como eu queria saber do 6, do último que entrou aqui, ele entrou na terceira camada. Por isso que o N é igual a 3. Beleza? Vamos para o próximo caso. Galera, esse também é muito fácil. É o número quântico secundário. Em relação a esse mesmo elétron que nós pegamos, que entrou na camada 3, ó. Esse mesmo elétron que eu falei ali. Aí vão perguntar, qual é o número quântico secundário desse elétron, Xan? Como é que eu vou saber? O número quântico secundário corresponde ao subnível. E quais são os subníveis? Opa, voltou? Eu pensei que estava gravando e não estava. Então, olha só. Os subníveis, tu já conhece isso aqui direto, ó. Decore salteado. S, P, D e F. Vamos olhar onde é que entrou o último aqui, ó. Naquele exemplo aqui. Entrou no D. Então, eu posso falar que ele entrou nesse subnível ali. Cheio, o que isso significa? Vamos ter que achar agora, bem certinho, como que eu vou denominar esse subnível de acordo com o número quântico secundário. Dá uma olhada ali, ó. Ó, é como se fosse uma legenda. Ele podia chamar isso aqui de A, B, C, X, Y, Z, não sei. Mas como são números, ele vai dar valores, ó. 0, 1, 2 e 3. Como você viu ali, ó, o que aconteceu? Esse elétron entrou no subnível D. Subnível D está aqui. Para eu transformar isso aqui em número quântico, quanto que vale o D? 2. Então, eu vou falar que para ele o L é igual a 2. Por quê? Porque ele entrou no D. Cheio se entrasse no F. Se ele fosse no F, o L seria igual a 3. Se ele entrasse no S, o L seria igual a 0. Então, como esse cara aqui entrou no D, ó, tá ali o D, o L vai ser igual a 2. Então, nós já temos dois números quânticos. Camada, que é o N igual a 3, L igual a 2. Beleza? Vamos para o próximo caso agora. Ó, vou deixar no slide para você. Número quântico magnético, que é o tal do M ou do ML. É o terceiro número quântico. Xan, o que ele vai indicar? É como se ele indicasse a numeração da casinha do elétron. Essa casinha do elétron nós chamamos de orbital. Só que a casinha do elétron é pequenininha.
ela serve no máximo 2 elétrons. Mas o que é orbital, se eu fosse definir? Orbital é uma região no átomo que você tem a máxima probabilidade de encontrar um elétron. Não quer dizer 100%, não é certeza que ele vai estar ali, mas é muito provável que ele esteja ali, mas eu não consigo comprovar. Isso é complicado, né? É bem complicado. Por exemplo, eu falo assim, de segunda a sexta-feira pela manhã, qual é o local mais provável de encontrar você? No colégio, no cursinho. Agora, pode ser que um dia você não vá para aula, né? Nesses tempos de quarentena agora não está tendo aula. Então, quer dizer, eu não tenho certeza que você vai estar lá. Mas eu posso, né? Na maioria dos casos, acertar. Você estava na sala de aula de segunda a sexta pela manhã. Mas não é uma certeza, porque às vezes você pode não estar. O orbital é mais ou menos isso. Então, é a região de maior probabilidade que eu tenho de encontrar o elétron. E num orbital nessa região serve no máximo 2 elétrons. Ó. Dá uma olhadinha que vai aparecer para você. Por exemplo, subnível S. Ok? Lembra que o máximo do S é 2? É S2, P6, D10, né? Então, no máximo é 2. Vamos pensar quantos orbitais que você tem no subnível S. Lembra que eu falei? E um orbital serve no máximo 2 elétrons. Então, eu vou precisar de apenas um orbital. É como se essa aqui, fosse a casinha do elétron, tá vendo? Um orbital só. Aí eu colocaria um elétron ali, S1, mais um elétron, S2. Show que esse zero? Esqueça por enquanto zero, daqui a pouco eu te explico. Vamos para o próximo aqui, dar mais uma olhadinha, Imagine que eu falo do subnível P. Pensa com o prof aí, dá uma acalmada e pensa com o prof, Quantos orbitais que eu tenho no subnível P? Vamos pensar comigo? Qual que é o máximo de elétrons que eu coloco no subnível P? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então eu consigo colocar lá dentro 6 elétrons. Isso, no subnível. Só que cada orbital guarda quantos elétrons? 2. Então, quantas casinhas que eu tenho que desenhar para o subnível P? Dá uma olhada ali, Quer ver? Vai aparecer, uma casinha, tá vendo? 2 casinhas, 3 casinhas. Por que foram desenhadas 3 casinhas ali? Pensa comigo. Porque são 6 elétrons no máximo que eu coloco. Então, vai 2 em cada casinha. Dessa maneira, P1, P2, P3, P4... Ué, por que não apareceu o P4? Atenção, regra de Unge, ela diz assim, primeiro devemos preencher todos os orbitais, ou seja, cada casinha daquelas, com apenas um elétron, com a seta para cima, para depois preenchê-los totalmente. Lembre dessa regrinha que eles gostam de cobrar de vocês. Então, a regra de Unge. O que vai ser, Essa regra de Unge vai dizer para você deixar sempre o subnível semi-preenchido, um elétron em cada orbital por vez. Aí depois, foi até o P3, né? Que eu falei, P4, P5, P6. Então, eu precisei desenhar aqui, vamos só voltar um pouquinho, 1, 2, 3 orbitais. Posso fazer a mesma coisa aqui também para o D, Quantas casinhas? 5? Agora você tá craque já, né? Por que é 5? Porque eu posso colocar 2 elétrons em cada orbital. E assim por diante. Mas até agora você não falou. O que são esses números aqui em cima? Esse é o M, que é esse cara que você está procurando aqui. Conforme onde parar o elétron, vai ser o valor de M. Pode ser 0, para a esquerda é menos 1, menos 2. Para a direita é mais 1, mais 2. Igual no eixo cartesiano lá. Quando você tem no X lá. Você pode ir para a esquerda e para a direita. Positivo e negativo, D1, D2, D3, D4, D5. Lembra que o nosso caso era D6 no exemplo? Foi até o D5, né? D6. Esse é o sexto que a gente falou no exercício. Quer dizer, aonde que ele parou? Na casinha menos 2. Então, quer dizer, o M para ele é menos 2. Vou resolver aqui no caderno com você. Vamos lá. Para achar o magnético aqui. Nosso exemplo, o último que entrou, foi no 6. Então, eu vou desenhar agora o subnível D. Como que é mesmo? Já lembra que no máximo no D aqui, o máximo do D é 10. Então, eu posso ter 5 casinhas daquela, porque cada casinha serve 2 elétrons. Mas não vou ocupar, não tem problema. Faz desenho inteiro aqui. Então, 1, 2, 3 orbitais. Quarto orbital, quinto orbital. Aí, o que eu faço? A casinha do meio, sempre o orbital do meio é 0.
Aí a esquerda é menos 1, menos 2. Sempre do meio vai ser 0. Aí mais 1, aqui mais 2. Cheio de que acontece? Tem que chegar até o D6, que o exercício falou do D6. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5. Lembra? Regra de Hund. Vou deixar primeiro sempre preenchido. Aí depois inverte, faz sentido para baixo, ó. D6. É desse elétron aqui que estava falando lá no, ó, exercício. Então, em qual casinha que ele parou, Chan? Na menos 2. Por isso que eu posso falar que o M é igual a menos 2. Então, agora nós temos 3 números quânticos. O primeiro é o 3 da camada, aí o L é igual a 2, e o M, ou ML, é igual a menos 2. E aí vem o último, que nós chamamos de número quântico spin, tá? Que é representado pela letra S, tá ali. O que é o spin? O spin, ele vai indicar o sentido do elétron. Vou escrever aqui, ó, sentido do elétron. Como os elétrons estão em orbitais, orbital é uma região muito pequenininha. Então, os elétrons, aquele parzinho, né? Esses dois aqui, por exemplo, ó, eles estão muito próximos, carga negativa com negativa da repulsão. Então, a condição do spin é o seguinte, que eles girem em sentidos contrários. Por isso que o prof coloca primeiro para cima e depois, quando volta, ele fica para baixo. Porque aí um está girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Mas daí como é que eu vou saber quando que é horário e anti-horário? Tem uma regra geral, mas geralmente o enunciado do exercício fala para você como você dotar. Qual é a regra geral? A regra geral é assim, ó. Quando você começa a colocar os S que eles vão para cima, a gente diz que o S tem um valor, tem que ser transformado em número isso aqui, que nós chamamos de menos 1 sobre 2, tá? Então, dessa maneira de convenção. Quando o elétron fica para baixo, nós vamos falar que o S dele é igual a mais 1 sobre 2. Só isso, sim? Só esses dois valores. Veja, ó, D1 estava para cima, D2 para cima, D3, D4, D5, D6 terminou para baixo. Opa, terminou para baixo, mais um meio. Então, posso falar que esse S é igual a mais 1 sobre 2. Então, quer dizer, acabei de encontrar o quarto número quântico. Então, ó, 3, 2, menos 2 e mais 1 sobre 2. Dessa maneira aí. Beleza? Vamos só passar agora limpo aqui os 4 números quânticos? Ó, tá aí. Esses seriam os 4 números quânticos para esse último elétron que você colocou ali, ó, no 3D6. Ó, 3D1, D2, D3, D5, D6. Então, para aquele último, esses seriam os 4 números quânticos. E uma coisinha que o prof não falou aqui, vai falar para vocês agora, olha só. Eu não consigo ter 2 elétrons no mesmo orbital girando no mesmo sentido. Isso chama-se princípio da exclusão de Pauli. Tá? Ele diz que os elétrons no mesmo orbital devem girar em sentidos opostos. Caso contrário, vai ter uma repulsão e eles não vão conseguir ficar no orbital, que é a casinha do elétron. Tá? Eu vou fazer bem rapidinho agora um outro exemplo com você, só para você fixar bem. Ó, então vamos pensar assim, o exercício pediu. Quais são os números quânticos para o elétron de diferenciação? Opa, ficou para. Quais são os números quânticos, né, para o elétron de diferenciação do átomo de flúor? Aqui você lê do átomo, eu passei rapidinho como exemplo, só isso. Do átomo de flúor. Beleza, Chan, como é que eu vou descobrir isso aí? Então o prof já colocou aqui, ó. Tá ali, você tem 9 prótons, então você vai ter 9 elétrons. Então você começa, 1s2, 2s2, ó. Aqui vai até o 5, então seria P1, P2, P3, P4, P5, esse 5 seria o elétron de diferenciação. Seria o último que ia chegar lá. Então, P1, P2, P3, P4, P5. Esse último que entrou eu quero saber. Olha como é fácil. Já posso achar o primeiro número quântico. Chan, o que ele diz mesmo? Qual é a camada? É o número quântico principal, que é o N. Chan, qual camada que ele entrou? Tá aqui, ó. Isto aqui indica a camada do átomo, né? Do elétron, na verdade. Então, quer dizer, N é igual a 2. Agora lembra do L, ó. O L corresponde ao subnível.
Tá ali. Xan, e qual que vai ser o subnível? Lembra que tem o S, tem o P, tem o D e tem o F? Ah, ele entrou no P, Xan. Verdade, entrou no P. Ele tá aqui, ó. Mas lembra que daí, então, o S é 0, P é 1, o D é 2 e é 3, ó. Que seriam os valores do segundo número quântico. Como ele entrou no P, ó. Tá aqui, ó. Vamos só esticar essa perninha. P, ó, ele entrou aqui. Então, eu já posso falar que o L é igual a 1. Acabei de encontrar o segundo. Vamos encontrar o terceiro agora? O terceiro é o magnético, que é aquele lá, letra M. É o número da casinha, o número do orbital. Ah, mas como é que eu vou descobrir, Xan? Vamos desenhar inteiro o subnível P. Lembra que o máximo é P6? Ah, o máximo é P6. Então, eu vou precisar de quantas casinhas, Xan? 3. Ó. Ah, mas não vou até o P6, não tem problema. Mas vou desenhar as 3, ó. Tá aqui, subnível P. Aí o que acontece? Casinha do meio é 0, menos 1 à esquerda, mais 1 à direita. Pronto. Até o P5, ó. Então, P1 sempre para cima, setinha. P2, P3. Aí volta ao contrário, ó. P4, P5. Ó, tá aqui, ó. Esse elétron que eu tô falando. Qual casinha que ele parou, Xan? No 0. Então, M, olha o M ali, é igual a 0. É a casinha que ele parou ali. Beleza? E aí o último, que é o S. Achei como é que eu faço mesmo? Lembra? Regra geral, isso exercício vai falar para você no enunciado. Quando você tem o elétron para cima, a gente diz que o S é igual a menos 1 sobre 2. Quando ele está para baixo, a gente diz que o S é mais 1 sobre 2. Como que terminou? Ah, foi para baixo mais 1 sobre 2. Então, mais 1 sobre 2. Pronto. Acabamos de descobrir quais são os 4 números quânticos para o átomo de flúor, o elétron de diferenciação. Então, os 4 números quânticos para esse elétron de diferenciação. Beleza, galera? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, dá mais uma olhadinha com calma, mas não é difícil, não. Às vezes é trabalhoso, mas você vê que você consegue fazer bem. Quando você dá uma olhadinha geral aqui, você já entende, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima aula.